ar-condicionado Midea Spring Extreme Safe, que é uma versão da Midea que tem essa economia de energia bem acentuada. Ele é nível A de economia. E dizer para vocês uma vantagem, não, diversas vantagens de por que a gente escolheu ele e como você faz para calcular qual é o melhor para o seu ambiente. Aqui a gente está com de 12.000 BTUs, que foi para esse ambiente que a gente calculou. Mas primeiro eu queria falar que por que a gente escolheu ele. A gente escolheu esse aqui porque ele, primeiro, estava na promoção, saiu bem mais barato, bem mais em conta. Segundo, porque a gente queria um ar-condicionado para atender o quarto das crianças, não o nosso. E tinha que ser um ar-condicionado que fosse silencioso, ele está funcionando, a gente consegue conversar perfeitamente aqui, ele está em 40% de velocidade. Você tem um controle dessa velocidade e isso eventualmente vai te dar mais velocidade de resfriamento ou mais silêncio. Aí você escolhe dependendo do momento que você precisar. Outra coisa muito interessante é a questão da conectividade. A gente, no nosso quarto, precisa monitorar o que está acontecendo aqui. Tanto de sons, que tem a babá eletrônica, quanto a temperatura, para não deixar nem muito quente nem muito frio, para o sono das crianças ser melhor e, consequentemente, o nosso também ser melhor. Eu acredito que deve ser um problema de muitos pais e mães aí, para você mesmo que não tem filho, mas que quer um quarto com um ar-condicionado ok, bem legal e bem dimensionado. Ele tem conectividade Wi-Fi, então a gente conecta com o telefone, já tem as funções do telefone, inclusive controle de ligar, desligar remoto, controle com Alexa e o Google Assistant, você pode conectar também, e tem os controles. A gente deve fazer uma playlist e você vai poder acompanhar, pode pesquisar aí no canal, se inscreve, não esquece. E também tem um ótimo desempenho desse ar-condicionado. Então tem inúmeras vantagens. E uma outra coisa que eu esqueci de falar é a questão de desligar o LED, ele fica completamente escuro. Acredito que outras marcas também tem, mas porque a medida se destacou bastante pra gente e também porque ele é quente e frio. A gente mora aqui na região serrana, então nem sempre está muito quente, nem sempre está muito frio. Aí tem bastante extremo, no verão e no inverno. Então a gente optou porque foi uma boa opção. A diferença entre só o frio e o quente frio estava muito pequena, se não me engano era R$150. Então compensa, se você olhar bem. Usa muito pouco quente, muito pouco mesmo, a maior parte do frio, mas a questão da eficiência é muito boa. Primeiro eu vou falar sobre o BTU. Como é que você vai dimensionar corretamente para você? O BTU é British Thermal Unit, que é a unidade térmica britânica que se convencionou utilizar. O BTU é dado BTU hora de acordo com a especificação térmica lá. Quando você for contratar alguém, você vai contratar já um técnico que já vai saber provavelmente tudo isso, mas para você ficar atento ao dimensionamento e já comprar o equipamento dimensionado, você precisa entender o que é isso. E como é que isso varia? Isso varia de acordo com o tamanho do ambiente, o número de pessoas que vão frequentar o ambiente e a insolação direta sobre o ambiente. E o que mais? Como que você vai fazer para calcular? Se você tem um ambiente igual esse aqui, é um quarto de 3,40 por 3,80, dá aproximadamente 12,92 metros quadrados. E eu considerei 13 com uma folguinha. Ele já considera o pé direito, que é a altura do chão até o teto da sua residência. Se for aberto, o ar-condicionado não é para você, porque você vai ter que primeiro botar um forro e colocar alguma coisa, não adianta. Tem que ser um ambiente fechado. Acima de 3 metros ou menos de 2,60, que eu acredito que seja muito difícil ter alguém com um pé direito menor que isso, seriam cálculos excepcionais, então você vai ter que chamar um técnico específico. Se você está no meio mais comum, igual aqui, 2,70, que é a média aqui, que começa mais longo e diminui menor. Aqui não tem telhado, então é laje com incidência solar direta. E aqui vão dormir 2 crianças, e eu dimensionei para 4, que é 4 pessoas que poderiam usar esse quarto, se eu colocasse 2 beliches. Então eu deixei uma folga de dimensionamento. Como que faz? Se bate sol diretamente na parede, você tem que saber que o sol nasce no leste e se põe no oeste. E igual aqui não tem laje, então eu tenho tanto a parte de cima
quanto essa parede da esquerda, minha esquerda, que bate sol diretamente. A parte da frente, minha frente, e os outros 3 lados são da casa, então eles não tem como bater sol. Então eu tenho 2 superfícies que vão bater sol. Aí para a superfície que vai bater sol, você vai multiplicar por 800 BTU. Então você tem aqui, ó, 2 vezes 800, 1.600. Quantas pessoas? 2. Para cada pessoa adicional, você vai multiplicar 600. Então, se você tem uma pessoa, você não multiplica nada. Se tem 2 pessoas, vai multiplicar uma vez. Aqui são 2 crianças, mas o meu dimensionamento foi 1 para 4. Não que eu vou ter 4 filhos, mas são 4 pessoas que vão frequentar esse ambiente. Se você for fazer com uma, você adiciona 600, 2.200, 3.800, 4, 2.400. A outra questão é a questão de aparelhos térmicos. Se você tem geladeira, alguma coisa que vai, computador que vai ficar no ambiente, no caso para escritório, alguma coisa se você for dimensionar para esse tipo de ambiente, para cada aparelho conectado permanente, que vai gerar algum tipo de calor, você vai multiplicar com 600. Então, se tem 2 computadores na sala, se é o seu escritório, então você vai multiplicar com 2 vezes 600, que é 1.200, e assim por diante. O que mais impacta mesmo é o número de pessoas, porque em alguns ambientes vai ser muito, mas no caso residencial é muito difícil ter muitas pessoas, e o tamanho. Quanto maior, a multiplicação é exponencial. Outra coisa é que se você for de área próxima ao litoral, área baixa ou área muito quente, o norte, nordeste, por exemplo, em vez de multiplicar por 600, você vai ter que multiplicar por 700, porque a exigência térmica é maior. Então, para você poder fazer esse cálculo que eu vou mostrar, eu vou colocar na tela para você como que faz o cálculo. Aí essa tabela que você está vendo agora, essa tabela tem na parte de cima o número de pessoas e a quantidade total. E você é só seguir ela e alterar pelos seus valores. Alterando pelos seus valores, você vai conseguir dimensionar perfeitamente o que você precisa aí de BTU. Aí você vendo aí, você tem que tomar muito cuidado nesse dimensionamento, porque é muito difícil depois você aumentar. Quando você compra, provavelmente para muitos anos, igual esse MIDE tem 10 anos de garantia na base, lá na condensadora, e aqui tem 2 anos na evaporadora. Então, se você pretende ter essa economia, você tem que fazer tudo certinho. Coloquei uma tabela aí que eu fiz mais ou menos, para vocês entenderem qual que foi o meu motivo de escolha. E nessa tabela eu coloco bem claro, vale mais a pena você gastar um pouquinho a mais na hora de comprar e comprar um inverter ou dual inverter, alguma tecnologia mais nova, do que comprar mais barato e um aparelho que consome muito. Por 2 principais motivos. Você vai ficar muito tempo com esse aparelho, então o consumo vai ser muito marcante ao longo do tempo. E o segundo é que a sua rede elétrica tem que estar muito bem dimensionada com consumo alto. Esse ar-condicionado aqui da MIDE tem 1.065 watts de consumo. É muito baixo, um computador em torno de 600. O fogão vai consumir mais que ele. Nem igual o chuveiro, que antigamente era igual um chuveiro, que é 4.000, 5.000 watts. Esse vai ser 1.065, então a vantagem é muito grande. O consumo mensal é muito mais baixo. Então, mas se você vai comprou o ar-condicionado, o que mais que você precisa para comprar? Porque na hora que você vai comprar, acho que é só isso, comprou e instala, acabou. O técnico vai te cobrar um valor considerável e os extras podem chegar até mais de 50% do valor do seu produto. Por exemplo, você vai ter que olhar a distância que você vai instalar da evaporadora da condensadora. Então, se você for até 5 metros, você não precisa comprar mais gás. Se for mais de 5 metros, você precisa comprar o gás, que é o R410A desse ar-condicionado. Vou colocar tudo escrito na tela e vai ter também o link na descrição com essas coisas que eu estou te falando. Sem contar que tem mais informações sobre o manual e tudo mais desse aparelho. E o máximo desse aparelho são 25 metros. E se você for instalar acima de 5 metros, você vai precisar comprar o gás, e são 15 gramas para cada metro.
Dependendo da situação, você vai ter que comprar uma vasilha inteira só para adicionar mais 15 gramas. Outra coisa é a instalação elétrica. Se você vai colocar de janela outra cor e outro aparelho que consome mais, você vai ter que estar com dimensionamento ok, porque vai ter que ter uma linha exclusiva do ar-condicionado com um disjuntor exclusivo bem dimensionado, para não haver sobreaquecimento e não ter problema. Nesse meu caso, eu consegui fazer a instalação completa com fio 2,5, que é um fio muito comum. Então, é muito tranquilo, mas você tem que consultar o eletricista. Aqui foi o eletricista específico que veio e dimensionou para mim. Outra coisa que tem a norma, vou deixar a norma da especificação elétrica embaixo para vocês conferirem como fazer o cálculo da especificação do fio, caso vocês queiram já saber mais ou menos como funciona. Quando você comprar também um ar-condicionado, você tem que comprar o tubo de cobre específico para o seu modelo. De 9 e 12 mil, em geral é 3/4, mas você tem que consultar no manual, porque não vem. Aí você vai ter que dimensionar de acordo com o comprimento até onde você vai fazer a instalação. Por exemplo, essa parede é para fora, e daqui até a parte de fora vai ter 1,5 m, então já daria. Agora você vai instalar na laje ou no chão, você vai ter que medir todas as curvas, todo o comprimento que for fazer e comprar o tubo específico. Provavelmente o técnico, na hora que vem fazer a instalação, ele vai ter o flangeador e outras coisas que precisa também. Mas é bom se perguntar. E outra coisa, para ter a garantia dos 10 anos, dos 2, você precisa fazer a instalação com um técnico autorizado. Aí eu vou deixar no link também para você colocar o seu CEP e qual a autorizada mais próxima de você para você conseguir fazer a garantia. Eu não sei se tem alguma outra condição específica. E de bônus eu vou deixar o curso de como fazer de ar-condicionado também, que é da própria M10, com certificado e tudo gratuito. E mais uma vez, o Leão comeu tudo. Agora senta lá pra ver TV. Eu tô acabando, vou lá. Essa é uma playlist, não perca também o vídeo de como usar o controle remoto, que eu vou colocar aí. Como conectar no Wi-Fi para você usar no telefone e como usar na Alexa, que eu vou ensinar também e mostrar os comandos. Então não perde para você ficar antenado e não ter problema com seu ideia. E também para você ter uma vida tranquila, um sono confortável. E muito obrigado, deixa seu like e se inscreva!